Eles mudaram comigo. Não, você mudou primeiro. Eu só queria a paz. E algumas pessoas odiavam a versão sua que não se defendia. Então por que parece que estou perdendo todo mundo? Porque crescimento separa quem te amava, de quem amava o acesso que tinha a você. Você já sentiu aquele silêncio estranho? Aquele que acontece logo depois que você conta uma vitória, uma mudança de hábito ou um novo projeto? Você esperava um abraço, um parabéns sincero, mas o que recebeu foi um olhar de canto, um sorriso amarelo, ou pior, uma crítica disfarçada de preocupação. É uma dor solitária perceber que enquanto você subia os degraus de sua montanha, as pessoas que diziam te amar não estavam celebrando sua altura. Elas estavam com raiva porque você não estava mais no chão com elas. Existe uma dor solitária em perceber que enquanto você subia os degraus da sua montanha, algumas pessoas não estavam felizes pela sua evolução. Elas estavam desconfortáveis porque você não estava mais no chão com elas. Eu comecei a me calar e eles começaram a se afastar. Porque a sua nova paz não alimenta mais o caos deles. Na filosofia estoica, aprendemos que nada do que vem de fora pode nos ferir, a menos que permitamos. No entanto, o deserto que surge ao redor de quem decide evoluir é um dos testes mais difíceis da alma humana. Marco Aurélio, em seus momentos de maior poder, escrevia para si mesmo sobre a necessidade de aceitar a ingratidão e a inveja como elementos naturais da vida, tão comuns quanto o vento ou a chuva. Quando você muda, você se torna um espelho, e o que as pessoas veem nesse espelho não é você, é a própria estagnação delas. Sua disciplina lembra a elas a preguiça deles, sua coragem expõe o medo deles. E a paz que você conquistou é o lembrete constante da guerra que eles ainda travam internamente. Então crescer sempre dói assim? Só quando você tenta levar todos junto. Talvez você esteja se perguntando: vale a pena? Vale a pena ser uma pessoa melhor se isso significa perder quem eu achava que era meu amigo? A resposta dói, mas é necessária sim. Porque quem se afasta de você por causa da sua luz nunca amou quem você era, mas sim a utilidade que você tinha para o conforto deles. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em 4 pilares fundamentais para você não apenas sobreviver a esse isolamento, mas prosperar nele. Vamos aprender a distinguir quem é âncora de quem é porto seguro, e como o silêncio daqueles que ficaram para trás pode ser a música de fundo perfeita para a sua nova vida. Prepare seu espírito, pois a partir de agora você não vai mais pedir desculpas por crescer. Capítulo 1. A inveja como espelho do outro. Eu comecei a esconder minhas vitórias. Por quê? Porque toda vez que eu sorria, alguém parecia incomodado. Você se diminuiu para continuar pertencendo. Sabe o que mais dói na inveja? É que ela raramente vem de um inimigo declarado. Ela vem de quem sentava à mesa com você. Começa com um comentário engraçadinho sobre como você está metido, agora que lê mais ou acorda cedo. Ou aquele silêncio gelado quando você compartilha uma conquista que custou noites de sono. Você se pega tentando se diminuir para caber de novo no mundo deles.
Você começa a esconder suas vitórias para não ofender ninguém. Mas aqui está a verdade nua e crua. Você não está sendo arrogante. Você está apenas sendo um lembrete vivo de tudo o que eles prometeram fazer e nunca tiveram coragem de começar. Quando eles olham para você e sentem raiva, não é de você que eles têm raiva, é do reflexo deles mesmos que eles veem na sua evolução. Então o problema nunca foi eu? Não, você apenas lembrou aos outros o quanto eles abandonaram a si mesmos. Sêneca, em suas cartas, já nos alertava: a virtude é um caminho estreito e para muitos um caminho ofensivo. Para o estoicismo, a inveja é o vício de quem não consegue suportar a excelência alheia, porque ela expõe a própria mediocridade. Entenda a mecânica da alma. Quando você brilha, você ilumina as sombras dos que estão ao seu redor. Se alguém se sente incomodado com a sua luz, o problema não está na intensidade do seu brilho, mas na escuridão em que essa pessoa escolheu habitar. Como dizia o filósofo, ninguém pode ser feliz se olha para uma felicidade maior com dor. A inveja não é um ataque contra você. É um grito de socorro de um ego que se sente diminuído pela sua coragem de ser quem você nasceu para ser. Então, pare de tentar apagar sua lanterna para que os outros não se sintam cegos. O estoicismo nos ensina que a opinião alheia é algo indiferente, algo que está fora do nosso controle. Se seu crescimento serve de espelho para a frustração alheia, deixe que eles lidem com a imagem que estão vendo. O seu papel não é curar a inveja dos outros, é proteger sua paz. Não gaste energia tentando se explicar ou provar que você ainda é a mesma pessoa. A verdade é que você não é mais a mesma pessoa. E é exatamente por isso que você está assistindo a este vídeo agora. Você escolheu a subida. E quem escolhe a planície sempre vai achar que quem sobe está ficando louco. Às vezes eu sinto falta de quando todos estavam perto. Mesmo quando você se sentia sozinho no meio deles? Capítulo 2. O círculo estreito da virtude. Existe uma mentira que nos contam desde cedo, a de que quanto mais amigos tivermos, mais bem-sucedidos seremos. Mas a realidade da evolução é um funil. À medida que você busca o autoconhecimento, a disciplina e a paz, você percebe que o seu círculo começa a diminuir drasticamente. E isso assusta. Você começa a se perguntar: será que estou ficando chato ou arrogante? A verdade é que seus interesses mudaram. Você não quer mais passar horas falando da vida alheia ou reclamando do governo enquanto toma uma cerveja. Você quer falar de propósito, de superação, de como dominar as próprias emoções. E nesse momento que você percebe que muitos dos seus amigos eram apenas companheiros de estagnação. Eles gostavam de você quando você era igual a eles. Agora que você decidiu ser virtuoso, você se tornou um estranho no próprio grupo. Epicteto, o escravo que se tornou mestre, era categórico sobre as companhias. Evite a todo custo a convivência com pessoas que não compartilham dos seus valores. Assim como uma brasa apagada esfria uma brasa acesa, a mediocridade dos outros tem o poder de contaminar a sua busca pela excelência. No estoicismo, a virtude é o bem supremo, e para protegê-la, é necessário construir o que os antigos chamavam de círculo de ferro. Não se trata de elitismo ou de se sentir superior, mas de uma curadoria espiritual.
Marco Aurélio nos lembra que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Se essas pessoas não estão te empurrando para cima, elas estão inevitavelmente te segurando no chão. O círculo da virtude é estreito, não porque excluímos os outros, mas porque poucos estão dispostos a pagar o preço de caminhar nele. Talvez eu esteja ficando arrogante. Ou talvez você só tenha parado de aceitar o mínimo. Mas por que isso incomoda tanto? Porque sua disciplina denuncia a acomodação deles. Não tenha medo da mesa vazia. É melhor comer sozinho, com a consciência tranquila, do que em um banquete cercado de pessoas que esperam o seu primeiro deslize para te julgar. O círculo estreito da virtude não é sobre solidão, é sobre seleção. Quando você limpa o espaço ao seu redor, você finalmente abre vaga para que as pessoas certas apareçam. Aquelas que não se sentem ameaçadas pelo seu sucesso, mas sim inspiradas por ele. A partir de hoje, pare de tentar manter portas abertas para quem só traz vento frio para dentro da sua casa. Honre a sua mudança. O funil da vida não serve para te isolar. Ele serve para te filtrar e garantir que apenas o que é essencial permaneça ao seu lado. Eu tentei explicar minhas mudanças. E eles entenderam? Não. Porque quem decidiu te julgar já escolheu não te ouvir. Capítulo 3. A fortaleza do silêncio. Eu queria que eles entendessem. Você ainda está pedindo permissão para crescer? Talvez. O silêncio começa quando a necessidade de aprovação termina. Sabe qual é o erro que mais drena nossa energia quando estamos tentando evoluir? É a necessidade desesperadora de explicar para os outros por que estamos mudando. A gente quer que eles entendam que não é nada pessoal, que estamos apenas buscando algo melhor. A gente tenta convencer quem não quer ser convencido. Mas entenda uma coisa: cada vez que você tenta se justificar para alguém que está decidido a te julgar, você entrega um pedaço da sua paz de bandeja. Você abre uma brecha na sua armadura. O silêncio é a resposta mais perturbadora que você pode dar a quem espera um conflito. Quando você para de dar explicações, você retoma o controle. Você não precisa de um tribunal para validar suas escolhas. O único juiz que importa agora é aquele que você encara no espelho todas as manhãs. Epicteto nos ensinou que o silêncio é a regra de ouro. Fale apenas quando for necessário e o que for essencial. No campo de batalha da mente, a fortaleza do silêncio é o seu refúgio mais seguro. Os estoicos acreditavam que a necessidade de aprovação externa é uma corrente que nos prende à vontade alheia. Marco Aurélio frequentemente se recolhia ao seu próprio interior, sua cidadela interna. Ele sabia que as palavras dos outros são apenas ruído e que o sábio não gasta sua voz para corrigir a ignorância de quem se recusa a ver. Manter o silêncio diante da provocação ou da incompreensão não é sinal de fraqueza. É a prova definitiva de que as opiniões dos outros perderam o poder de perturbar a sua alma. Na fortaleza do silêncio, você não precisa provar que mudou, você simplesmente vive a sua mudança. A partir de hoje, adote o silêncio como sua nova estratégia. Se alguém zombar dos seus novos hábitos, silencie. Se alguém tentar te puxar de volta para uma discussão inútil sobre o passado, silencie. Não dê munição para quem quer ver você perder a alma. O silêncio é elegante, é maduro e, acima de tudo, é eficiente. Enquanto
os outros perdem tempo falando de você, use esse mesmo tempo para construir a vida que eles dizem ser impossível de alcançar. Deixe que os seus resultados façam o barulho que a sua voz não precisa mais fazer. A fortaleza do silêncio é onde você se torna intocável. Proteja o que você está construindo. O mundo não precisa saber dos seus planos. Ele só precisa ver o homem ou a mulher que você se tornou. E se eu acabar sozinho? Você já esteve sozinho antes, só estava cercado de barulho. Capítulo 4. Transformando o isolamento em solitude. O silêncio da casa ainda dói. Porque você passou anos fugindo da própria companhia. E como isso deixa de doer? Quando você percebe que finalmente encontrou a si mesmo. Existe uma diferença brutal entre estar sozinho e se sentir só. O isolamento é quando você sente falta dos outros. A solitude é quando você sente prazer na sua própria companhia. No início da sua jornada de evolução, o silêncio da casa ou o fim de semana sem convites podem parecer um castigo. Você olha para o celular e a falta de notificações dói. Mas eu quero te convidar a mudar essa lente. Esse vazio que você sente agora não é um buraco, é um espaço sagrado que foi liberado. É o tempo que você antes gastava tentando agradar pessoas que não se importavam com você e que agora pertencem inteiramente ao seu crescimento. Você não foi abandonado, você foi preservado para que pudesse finalmente ouvir a sua própria voz sem o ruído das expectativas alheias. Os estoicos viam a retirada para o próprio interior não como uma fuga, mas como um retorno para casa. Sêneca dizia: a solitude é para o espírito o que o alimento é para o corpo. Para a filosofia estoica, a capacidade de estar bem consigo mesmo é a medida da liberdade de um homem. Quem depende da multidão para se sentir vivo é um eterno escravo da aprovação externa. Ao transformar o isolamento em solitude, você transmuta a carência em abundância. Você percebe que a única pessoa cuja companhia é obrigatória do nascimento à morte é você mesmo. Portanto, cultive uma relação tão rica e profunda com a sua própria mente que a solidão se torne impossível. Na solitude, você não está sozinho, você está acompanhado da sua melhor versão. Aprenda a desfrutar desse novo silêncio. Use-o para ler aquele livro que você sempre adiou, para meditar sobre suas fraquezas ou para simplesmente contemplar o quanto você já caminhou até aqui. A solitude é o caminho de treinamento onde os heróis são forjados. Não corra de volta para conexões rasas só para fugir da sua própria presença. Encare o espelho, converse com seus medos, celebre suas pequenas vitórias silenciosas. Quando você aprender a ser seu melhor amigo, nunca mais se sentirá isolado. Não importa quem decida ir embora. A solitude é o seu novo superpoder. É a base de onde você sairá para o mundo, não mais como alguém que precisa de atenção, mas como alguém que transborda segurança. O compromisso com a própria luz. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabia que o preço da evolução é alto, mas o custo de permanecer onde você não cabe mais é insuportável. Evoluir dói porque exige que a gente deixe para trás versões de nós mesmos que já foram confortáveis e pessoas que, embora queridas, não conseguem nos acompanhar na subida. Não se sinta culpado por brilhar.
O mundo não precisa de mais pessoas se diminuindo para não incomodar os outros. O mundo precisa de pessoas que tenham a coragem de ser quem nasceram para ser. A sua paz é o seu maior tesouro, e agora você sabe como protegê-la na sua fortaleza do silêncio e cultivá-la na sua solitude. Como nos ensinou Marco Aurélio, a melhor vingança contra quem te quer mal é não se tornar igual a essa pessoa. Siga seu caminho com virtude, sem olhar para os lados em busca de aprovação. A jornada é sua, o esforço é seu, e a recompensa de uma mente inabalável também será apenas sua. Que a sabedoria dos antigos ilumine seus próximos passos. Então, esse é o preço da evolução. Não. Esse é o preço de parar de abandonar a si mesmo. E se ninguém entender? Continue mesmo assim. Nem todos nasceram para acompanhar quem desperta. Se este vídeo trouxe algum conforto para o seu coração hoje, eu gostaria de te fazer um convite. O Tesouros Estoicos é mais do que um canal. É um refúgio para quem busca crescer com dignidade. Se você sente que faz parte dessa nossa busca, inscreva-se para não perder nossas reflexões diárias. Deixe um comentário com a frase: "Eu escolho a minha paz". Eu leio cada relato e fico imensamente honrado em conhecer a história de vocês. E se você conhece alguém que também está passando por esse processo solitário de mudança, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes uma palavra certa é o que falta para alguém não desistir de si mesmo. Obrigado por caminhar comigo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o seu crescimento é o seu maior tesouro.